Vou passar para o João aí e a gente, né, dando continuidade à nossa conversa aí. Obrigada. Muito obrigado. Foi interessantíssimo ouvir a Ana. Eu queria também, umas brevíssimas palavras iniciais, agradecer à Cristina, a todas e todos que estão aqui presentes, e dizer que tenho imensas saudades da PUC Rio, onde estive, parece que foi noutra vida, não é? Noutra vida, foi certamente, porque foi noutro tempo. Com a Cíntia, com o Marcelo e com a Zaya. Nunca mais soube nada dela, espero que esteja bem. É uma força da natureza. A Zaya tem histórias fascinantes enfim, que me animavam imenso. Porque é que me interessa conversar convosco sobre a recepção cultural? Porque é um dos temas de pesquisa que eu tenho seguido e é uma das questões mais instigantes, mais desafiadoras da sociologia, por várias razões. Em primeiro lugar, porque une a sociologia à estética, à história da arte e mesmo à arte. E em segundo lugar, porque permite também levantar questões difíceis. Eu acho que nós devemos levantar questões difíceis. Essas são sempre as melhores questões. Eu costumo definir os sociólogos e as sociólogas por serem aqueles e aquelas que fazem as perguntas difíceis. Ora, uma das perguntas difíceis é como é que um espectador pode ser um expectativa ativo, até para utilizar um neologismo de um programa da União Europeia, expectative. Como é que dentro do corpo do espectador ou do receptor se produz algo que não é o decalque, não é o mero reflexo, a mera cópia da obra ou daquilo em que o autor acreditava ser a intenção da obra? Porque é que tantas vezes há desentendimentos e desencontros perceptivos entre os autores e os receptores? Às vezes esses desencontros são tão ferozes que levam os receptores a destruírem obras de arte. Chama-se isso o iconoclasmo contemporâneo. Iconoclasmo vem da Reforma Protestante, de quando os protestantes destruíam os ícones das igrejas católicas, porque achavam que eram igrejas completamente preenchidas por idolatria. Não é? Os colegas brasileiros sabem muito bem como são as igrejas católicas, cheias de santos, de anjos e de figuras, em particular, então se forem igrejas barrocas. Pois bem, os protestantes destruíam os ícones sagrados. Também hoje, também nos nossos tempos, há visitantes, espectadores e públicos que reagem violentamente a obras de arte que encaram como agressão. Há o caso muito estudado pelo historiador Dario Gamboni de uma exposição de arte pública numa aldeia na Suíça que foi destruída pelos visitantes, porque os visitantes não tinham a ideia de que aquilo fosse arte. Havia ali uma decalagem, um abismo, um fosso entre uma visão de arte como conceito, a arte conceitual, que muitas vezes é uma mera indagação sobre os limites da arte, que reduz a arte, lá está, a um conceito, a uma ideia, e aquilo que é o modo habitual de percepção dos públicos populares, que veem a arte como figuração, como representação. Ou daquilo que aconteceu em Portugal também, numa famosa Bienal de Arte, em que os habitantes de uma pequena vila que faz fronteira com Espanha e que é um local encantador, por isso foi escolhida para ser a Bienal de Arte, os habitantes dessa vila destruíram uma escultura pública por cima do castelo da cidade porque achavam que aquela escultura representava um par de cornos e que, portanto, era um insulto à masculinidade dos homens daquela vila. Os artistas estavam a dizer que os homens eram cornudos. E depois, nessa mesma Bienal, houve um arraial de pancadaria, enfim, uma cena de porrada, de pancada, porque as mulheres dessa vila bateram nas atrizes que fizeram uma performance em que ficavam seminuas. Pois como é que é possível as atrizes virem para aqui, as atrizes do Porto, ou de Lisboa, ou da Galiza, enfim, em Espanha, despirem-se nas nossas ruas, estão a insultar as mulheres da vila, a dizer que elas são umas meretrizes. Pois bem, todo este tipo de desentendimentos é fascinante.
E é fascinante porque mostra, de alguma maneira, como por vezes os autores e as instituições têm na sua cabeça um receptor modelo. A Ana falou disso há pouco também. E esse receptor modelo é muitas vezes um receptor textual. James Joyce, quando escreveu Ulisses, pensava em alguém que pudesse ler Ulisses e que pudesse perceber aquele novo romance que é, na verdade, um hipertexto. Mas certamente que não tinha, era impossível ter a ideia dos receptores reais, explícitos, empíricos, que durante décadas e décadas se debateram com Ulisses, eu próprio. É difícil, não é? E por isso mesmo, parece-me interessante que situemos a obra e os públicos e os seus receptores numa cadeia de relações, numa cadeia de interações. Interações contextualizadas, bem entendido. Não são interações que ocorrem num qualquer vazio social. E por isso eu creio que nos devemos distanciar tanto das posições da hierarquia e da autoridade artística ou institucional que querem ditar a maneira legítima de interpretar, receber ou apropriar-se de uma obra. No fundo, usam um certo monopólio simbólico, aquilo que o Bourdieu chamaria violência simbólica, poder simbólico, legitimação de uma forma de apropriação. Na verdade, trata-se sempre de uma violência porque é universalizar, tornar universal aquilo que na verdade resulta de um modo especial de percepção e de relação com a arte ou com a cultura. É sempre essa violência, dissimulada, oculta, mas que tenta tornar universal algo que na verdade resulta de um posicionamento social muito específico e muito particular. Mas conseguem pôr isso como universal. Conseguem porque obtêm reconhecimento. É a velha questão da magia e da crença, da magia social e da crença. Não há magia, não há eficácia simbólica se nós não acreditarmos, como dizia o Marcel Mauss, ou Lévi-Strauss, já não sei muito bem, se não acreditarmos que o feiticeiro é eficaz, que o seu feitiço é eficaz, e se não acreditarmos de alguma maneira na magia como um todo. Isto aplica-se às sociedades, aplica-se às nossas sociedades. Mas dizia eu, por um lado, rejeitar essa ideia do autor soberano e da autoridade consagrada e monopolista que dita as boas maneiras de se ser público, e por outro lado, rejeitar também a visão pós-moderna e pragmatista que diz que podemos fazer tudo o que queremos com as obras e que tudo é possível. E que, na verdade, e estou a citar o Humberto Eco, é como se... A citar o Humberto Eco que cita alguém, isso é sempre o grande problema. Eu já não sei quem é que ele cita, porque existe uma coisa que se chama Google, que nos vai fazendo, corroendo a nossa capacidade de memória. O Google é, na verdade, o esquecimento. Não nos esqueçamos disso. Tem um amigo meu que diz que é o substituto funcional de Deus. Eu digo que é o esquecimento, é a divindade do esquecimento. Mas, enfim, os pós-modernos e os pragmáticos dizem que só existem os usos que damos às obras. É como se fôssemos é como se o autor fosse para um piquenique, levasse a sua obra e depois fosse expulso do piquenique. E só os receptores é que podiam provar a obra. É? Provar o pudim, comer o pudim que é a obra. Não, eu acho que devemos ter uma visão processual e relacional. E essa visão coloca em interação três grandes entidades. O autor, pois claro, então se ele existe, se ele produziu a obra num determinado contexto, num determinado género artístico, numa determinada rede institucional, e se ainda por cima esse autor muitas vezes falou sobre a obra e sobre a sua intenção, não o vamos deitar ao caixote lixo da história. Mas a obra também é importante. A obra tem uma materialidade própria. A obra abre ou fecha possibilidades de interpretação. Pode ser mais hermética, menos hermética. Pode ser de um género face ao qual os receptores já têm familiaridade ou não. A linguagem, o código da obra é importantíssimo. E, finalmente, os receptores, que lá está. Os receptores apropriam, ressignificam, prolongam a obra nas suas várias leituras. Leituras aqui no sentido metafórico.
Um sociólogo, Howard Becker, escreveu um livro notável sobre a arte, Art Worlds, fala do princípio da indeterminabilidade da obra de arte. Que quer dizer isso mesmo, quer dizer que a obra de arte não está definida de uma vez por todas. A sua definição é polémica, é instável, é relacional, é processual, sem dúvida. Mas consideremos estas várias possibilidades. Consideremos, enfim, pelo menos estas três entidades. Eu vou partilhar convosco muito brevemente um esquema, se me derem autorização, um esquema que eu fiz já há algum tempo atrás sobre as questões da recepção cultural. Ora, deixem-me lá partilhar. Não é este aqui. Estão a ver o esquema, não é? Isto pode parecer muito confuso, é um esquema à sociólogo, mas eu vou tentar muito brevemente explicá-lo. Aqui temos o emissor, aqui temos o receptor e aqui no meio temos a obra. Se formos olhar para cada um dos polos, emissor e receptor, temos várias variáveis que nos podem ajudar a perceber a recepção. Eu sou um sociólogo e, portanto, gosto de falar da classe social. Classe social vista de uma forma multidimensional. Recorro aqui à teoria dos capitais do Bourdieu. A classe social define-se não só pelo capital económico, não só pelo capital cultural, pelo social, pelo político, pelo simbólico, etc. Mas também as outras formas de inscrição num espaço social. O género, claro está. Bourdieu, por exemplo, menosprezou as questões de género. Isso era muito interessante, aliás, perceber porque é que ele o fez. Não interessa agora. As questões de etnia, as questões de orientação sexual, são formas de inscrição num espaço social que têm implicação no modo de relação com a arte, com a cultura. Mas também a nossa trajetória. Nós não somos pessoas que estão meramente fixas. Nós somos pessoas que temos uma trajetória e um projeto. E, por vezes, existe aquilo a que os sociólogos chamam de socialização por antecipação. Nós agimos consoante aquilo que pretendemos face ao campo de possíveis que é a nossa vida. O Daniel Berthaud chama-lhe curso de vida. É o projeto, é a trajetória em que estamos inseridos. É, evidentemente, com menor ou maior possibilidade de a mobilizar, de a concretizar. Podemos ter uma trajetória e um projeto e não a conseguirmos concretizar por falta de recursos. Os papéis sociais, os vários papéis sociais que nós temos. É muito diferente uma recepção cultural consoante o papel social. Se eu estou numa situação, num papel social profissional, académico, a minha recepção vai ser condicionada por isso. Mas se eu estou em casa, eu posso às escondidas, eu, que supostamente sou um académico reputado, posso às escondidas fazer karaoke de música brega. Ou posso, às escondidas, ler livros de literatura considerada ligeira. E isto explica muitas vezes aquilo que os sociólogos chamam, porque não conseguem encaixar nos seus modelos demasiado fixos, dissonância cultural. Todos nós somos, de alguma forma, dissonantes do ponto de vista cultural. E aí o modelo de Bourdieu também não encaixa bem. Isto é, de acordo com o nosso ciclo de vida, de acordo com os nossos papéis sociais, de acordo também com a mobilização que fazemos de recursos que temos ou não temos, nós, ao longo da nossa vida, ou às vezes ao longo de um dia, temos diferentes modos de recepção cultural. O Hans Robert Jauss, um teórico da recepção, chama a tudo isto horizonte de expectativa. Ele diz, quando nós nos ligamos a uma obra, quando estabelecemos um modo de relação com essa obra, nós acionamos várias coisas ao mesmo tempo. Acionamos um sistema de referências estético, isto é, temos ou não familiaridade com este tipo de obras? Já temos um passado de contacto com este género? Se é literatura, temos contacto com este autor anteriormente? Lemos obras dele, lemos obras semelhantes de outros autores do mesmo tipo? Mas também o capital de experiências de vida. Aqui o teórico Hans Robert Jauss abre sociologicamente o seu modelo. Sim, as experiências de vida, as biografias são fundamentais para tentarmos perceber os modos de recepção. E é claro, a obra com a sua materialidade, com o seu atrito, com a sua fricção. Não podemos deitar fora a obra também. E isto ajuda-nos, creio eu, este modelo relacional, ajuda-nos a resolver algumas tensões que são despropositadas. Por exemplo, a velha tensão entre análise interna ou imanente das obras e análise externa. Ambas podem complementar-se. É interessante analisar uma obra na sua estrutura linguística ou estilística, claro que é, mas já agora também é interessante perceber
o espaço social em que se insere a sua criação. Ambas as coisas podem ser feitas se tivermos esta perspectiva da articulação, do cruzamento e não da separação preguiçosa que tantas vezes fazemos. Não esquecer um aspecto fundamental. A recepção ocorre em contextos de interação, quadros de interação. E nesses quadros de interação, os corpos socializados têm um papel a dizer. A recepção é corporal. Por isso é que eu digo, perguntar o que é que acontece ao espectador no lugar do espetáculo. Ri, chora, fala, não fala, que desacerto ou que acerto. É muito curioso, há pouco a Ana referia algumas falas de receptores, de visitantes, e eu lembro-me sempre que, ao analisar recepção cultural em espaços teatrais e depois de um espetáculo, algumas pessoas, as mais, digamos, as que tinham maior capital escolar e cultural, referiam muitas vezes a qualidade da encenação ou do texto dramático. Outras que não tinham esse capital escolar e que eram novos públicos ou públicos a serem conquistados pelas instituições, falavam de uma forma mais ampla, muito ligada à sua biografia. Eu gostei desta peça de teatro porque nela falava-se do mar e o mar sempre esteve presente na minha infância. Qualquer coisa como isto. E muitas vezes nós desprezamos este modo empático de recepção, quando devíamos dignificá-lo e incluí-lo também na nossa própria análise. Isto é, não postularmos à partida o que é um modo certo de recepção. Não dizermos o que é um bom público a priori. Não termos digamos, uma definição que mais não faz tantas vezes do que acrescentar poder ao poder, acrescentar violência simbólica à violência simbólica. E por isso é que me interessa tanto estudar a recepção cultural, por isso é que me interessa tanto perceber o que é que os públicos fazem às obras, mas também o que é que as obras fazem aos públicos. O que é que os atores fazem às suas obras, mas também o que é que os públicos fazem aos autores. Todo esse fecho, toda essa cadeia, essa engrenagem de relações e também a própria concretização da recepção num corpo são importantes. É muito diferente nós escutarmos uma área de ópera numa sala à italiana. Como aí o Teatro do Rio, não é? Ou escutarmos uma ópera com headphones enquanto fazemos jogging. Ou escutarmos uma ópera na televisão. Ou escutarmos uma ópera num espaço informal, como agora tantas vezes se faz, ou até alternativo. Tudo isto muda o próprio contexto da recepção cultural. Por isso eu gostava de vos propor estas pistas. E estas pistas são pistas para aquilo que eu tenho vindo a chamar uma etnografia dos públicos em ação. Se é importante para estudar públicos e modos de recepção fazermos inquéritos por questionários, é importante. Os inquéritos ajudam-nos a detectar grandes tendências, regularidades, permitem-nos correlações estatísticas. Também é importante fazermos um olhar mais de perto e de dentro. O olhar de perto e de dentro é o olhar etnográfico. É o olhar da observação direta e participante. É o olhar das entrevistas biográficas. É o olhar da compreensão. Da compreensão, como o próprio Bourdieu chamou no seu livro A Miséria do Mundo, compreender. Compreender como colocar-se no lugar do outro. Trocar de lugar com o outro. Ser capaz de uma escuta ativa, atenta, metódica. Quer dizer que essa escuta não é uma escuta violenta. É uma escuta que sabe ouvir os outros e, nomeadamente, o silêncio dos outros. Por vezes, o silêncio dos outros é a sua forma de se fazerem escutar. Mas é uma escuta metódica, porque tem grelhas próprias para interpretar o que ouve. Não é escutar à toa, não é ver e ouvir à toa. É ver e ouvir com, já agora, as grelhas do sociólogo, do antropólogo, do museólogo. Não vamos renunciar ao nosso ethos de cientistas sociais. Mas esse olhar de perto e de dentro é o olhar que permite, então, perceber a recepção cultural também como um acontecimento, como uma etapa biográfica, como uma transformação. Transformação dentro de limites e dentro de um campo de possíveis. Transformação, já agora, da obra, mas também, não esqueçamos, uma transformação de nós próprios. A obra, na sua recepção, é uma das formas que nós conhecemos de nos transformarmos, de aumentarmos o nosso horizonte de expectativa. Dito isto e finalizo.
Significa que estamos a renunciar ao prazer? Muitas vezes me perguntam isso. Mas professor, sociólogo, que chato. Ou esses esquemas estão formalizados? Não. Os esquemas podem ser formalizados e parecer complexos, mas a sua ideia é sempre simplificar. É simplificar com rigor. Os arquitetos e os engenheiros sabem disso, quando falam de que a melhor obra de arte, eles dizem mesmo obra de arte, para as suas obras de engenharia, é aquela que alia a simplicidade à complexidade. Ou seja, não é uma complexidade artificial, é uma complexidade que quer, na verdade, esse olhar subtil de filigrana. Mas, dizia eu, significa isto que renunciemos ao prazer de escutar uma música, de ver um filme ou uma peça de teatro ou de ler um livro? Não, não significa nada disso. Não significa nada disso. A objetivação sociológica não é uma forma de renunciar ao prazer. E se vocês me perguntarem se eu prefiro a objetivação sociológica ou a obra completa do Chico Buarque, eu prefiro a obra completa do Chico Buarque. Ainda assim, acho que é possível entendermos que públicos é sempre plural, modos de recepção é sempre plural e que é nas relações sociais que nós nos podemos entender e já agora entender também a recepção e a relação com a arte e com a cultura. Obrigado e desculpem se falei demais.